A paz do Senhor para todos os irmãos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, este privilégio de estar podendo participar do devocional da nossa igreja, Igreja Batista de Tigipió. Meu nome é Lindelson. Hoje estou cooperando com o Ministério de Conselho Fiscal da nossa igreja, liderado pelo nosso relator Wellington. E agradecer pela vida do nosso pastor mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade, nosso pastor Assuero Soares. Estamos vivenciando um mês muito importante para a nossa igreja, fazendo 97 anos, e estamos com um tema muito proposto para esse momento, que é em busca de uma igreja viva, santa e operosa. Quero convidar os irmãos para abrir vossas Bíblias, aqueles que puderem, na carta que escreveu Paulo a Tessalonicenses, a primeira carta que escreveu Paulo aos Tessalonicenses. Antes, quero vos lembrar do versículo da divisa que estamos trabalhando esse mês, que é Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que tema abençoado, irmãos? Uma igreja viva, uma igreja santa e operosa depois da pandemia. Será que eu e você estamos sendo essa igreja já nesse momento? Estamos prontos para dar esse testemunho diante da sociedade? Vamos descobrir uma igreja que eu tenho como referência de ser uma igreja viva, santa e operosa. Espero que no final dessa meditação nós possamos adquirir o conhecimento e o entendimento necessário para podermos dar esse mesmo testemunho. Então, como falei, vamos ler a carta, a epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Leiamos a partir do verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vós convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar um pouco? Senhor nosso Deus e Pai, Deus poderoso, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus,
nos inspira através do teu Espírito Santo, glorifica o teu nome, alcança o coração desse meu irmão ou minha irmã que está ouvindo estas palavras agora, glorifica o teu nome e abençoa ele e toda a sua família, em nome de Jesus, amém. Irmãos, diante desses 10 versículos que acabamos de ler, se parássemos por aqui e ficássemos apenas na leitura, já teríamos uma evidência de um excelente testemunho de uma igreja diante de Deus. Porque lemos alguns versículos muito profundos de como essa igreja que foi implantada por Paulo em Atos 17, a Bíblia nos relata que ele passou lá 3 sábados ensinando na sinagoga e evangelizou aquele povo naquela cidade, a cidade de Tessalônica. É uma cidade muito importante, bastante populosa, a cidade que ela era capital na região da Macedônia, e Paulo passou um período lá evangelizando e deixou uma igreja, através do poder do Espírito Santo de Deus, firmada na palavra, no bom testemunho que Paulo deu lá. E Paulo, ao saber notícias dessa igreja, envia Timóteo. Paulo já estava em Corinto e envia Timóteo a saber de como estavam os irmãos vivendo lá em Tessalônica. Enviou Timóteo e Timóteo traz as notícias, e essas notícias alegram muito o coração de Paulo, o deixa preocupado em determinados assuntos, e Paulo decide escrever essa carta. Mas ele inicia essa carta, meus irmãos, com muita propriedade e profundidade diante do que ele ouviu de Timóteo. De fato, que ele inicia logo dizendo que ele está escrevendo a uma igreja, a igreja dos Tessalonicenses. Essa igreja já era igreja, não era uma reunião, não era uma minoria, mas Paulo inicia já dizendo a igreja dos Tessalonicenses. E o versículo que nós lemos, que me chama mais a atenção, que nós vamos com brevidade, com o tempo que nós temos, é o verso 3. Veja o que ele diz no verso 3, eu vou ler novamente. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, fé, amor e esperança são as características ou marcas de uma igreja que tem maturidade. Se você observar em todas as cartas, Paulo sempre vai evidenciar nas igrejas que ele escreveu esses 3 pontos. E você vê que nós vemos aqui, percebemos que em Tessalonicenses eles têm esses 3 pontos bem alicerçados. Fé, amor e esperança. E nesse versículo que nós lemos, ele diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Aí nos lembra o nosso tema da igreja operosa. O que seria a operosidade? Num português bem simples, seria prática. Seria abrir mão de si mesmo para servir a vida prática cristã, né? Mas a fé operosa, ela nos faz perceber que vida prática, vida cristã, porque o evangelho é vida prática, é através das obras. Mas que tipo de obras? Não pode ser uma obra qualquer, porque a vida cristã, o novo nascimento, aquele que verdadeiramente nasceu de novo, não pode evidenciar atitudes que não correspondam com a nova vida, com o novo nascimento. E uma igreja operosa, aleluia,
essas obras, ela tem que evidenciar a fé que ela proclama. Por isso Tiago vai dizer, na carta que Tiago escreve, no capítulo 2, verso 17, diz assim: assim também é a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. A fé sem obras é morta. O que vivemos nos nossos dias, o que somos tão discriminados e tantas críticas recebemos, porque muitos de nós, muitas igrejas, pessoas, não instituição, não templo físico, mas igreja eu e igreja você, proclamamos uma fé, enquanto nosso comportamento, nosso testemunho não condiz com a fé que proclamamos. Porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Mas as obras, o que praticamos, o amor que Cristo nos alcançou, evidencia que somos nova criatura e nossas atitudes, nosso comportamento diante da sociedade vai evidenciar a fé que proclamamos. Por isso, Tiago diz que a fé sem obras é morta. Mas aqui não, essa igreja não. Essa igreja evidencia aqui, Paulo diz, a operosidade da vossa fé. E que operosidade, que obras são essas que Paulo destaca? Seria só o atendimento aos necessitados? Seria a bondade das pessoas em ajudar? Isso é válido? É. Mas essa operosidade, essa prática, essa dedicação aqui que Paulo evidencia é de levar o evangelho. Aleluia! É de anunciar o evangelho de Cristo que está na nossa vida, na sua vida e na minha vida, através do meu e do seu testemunho, impactando outras pessoas, impactando outras vidas, ao ponto das pessoas disserem assim: eu quero ser igual a você. Ao ponto de você talvez não precisar ninguém para ir até a sua igreja, onde você faz parte. Ou seja, nós que somos membros da Igreja Batista de Tigipió, não precisarmos convidar ninguém. Porque as pessoas vendo Cristo em nós, vendo a nossa fé através das nossas obras, do nosso comportamento, da nossa conduta moral, da nossa decência e da nossa fé, vai dizer: eu quero ser igual a você. Eu sinto o amor de Deus em você e através de você. E esse amor me chama a atenção de tal maneira que eu quero conhecer a tua igreja. Me leva lá. Essa é a igreja que é viva. Essa é a igreja que é santa. Essa é a igreja que é operosa. Essa é a igreja que Cristo vem buscar. Não de aparência, não de Bíblia apenas embaixo do braço, ou de reunião no templo fechado, cantando cânticos espirituais, e isso é muito lindo, muito válido. Mas estamos vivendo o fim, o princípio das dores. A Bíblia nos revela isso, e você sabe. E não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder. Cristo está aí, não podemos mais como igreja viver um evangelho de acomodação, de pregar que Jesus vem achando que ele vem daqui a 5.000 anos. Não, ele está bem próximo. O céu é real. Cristo está voltando. E eu e você como igreja precisamos anunciar eficazmente, através da minha vida, da sua vida, que esse Jesus Cristo, vivo e verdadeiro, Filho de Deus, está voltando. E impactar a sociedade, os nossos vizinhos e familiares. Não podemos mais continuar como estávamos. Ou você acha que Deus permitiu essa situação, dessa pandemia, para eu e você continuarmos do mesmo jeito? Tenhamos entendimento e maturidade para reconhecer as nossas falhas
e mudarmos. Jesus está nos dando um papel em branco para que eu e você reescreva a nossa história. Não cabe mais hipocrisia. Não cabe mais, irmão. Porque senão Jesus vindo, você e eu vamos ficar, se não verdadeiramente nascermos de novo. Sinto muito, mas o inferno é real. E se você não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, nós vamos perder o privilégio de ser chamados por Jesus na sua segunda vinda. E Paulo nessa carta vai falar isso para os tessalônicos. Leia toda essa carta e se alimente dessa viva esperança. A abnegação do vosso amor, ele cita aqui. Abrir mão, renunciar. Só que o original grego fala de trabalho, abnegar. O amor é trabalhar, exaustão. Você e eu, quando trabalhamos nos nossos trabalhos, empresas, quem é autônomo ou quem presta serviço à empresa privada, não tem aqueles dias que chegamos destroçados, acabados, cansados, exaustos. A abnegação no original grego aqui que Paulo fala é trabalho exaustivo para Deus, para o próximo. A igreja precisa acordar e deixar de ser religiosa e ser verdadeiramente cristã. Não podemos mais fazer, aleluia, como aquela parábola do bom samaritano, onde passou um levita, onde passou um sacerdote e viu alguém ferido, caído, e a religião que ele servia dizia que ele não podia tocar em coisa morta, que seria impuro, em alguém morto, para não ser, para não perder a sua pureza e ser contaminado por algo impuro. Aquele homem estava ferido, agonizando, mas a Bíblia diz que eles passaram ao largo, ou seja, bem distante, para não correr o risco de, se ele tivesse morto, eles serem contaminados. A religiosidade faz isso, nos separa da sociedade, achando que somos tão puros ao ponto de não poder se aproximar daqueles que realmente carecem do amor de Cristo. Quando veio um samaritano, foi lá, acudiu, socorreu, tratou da ferida, levou para um lugar, ainda pagou por isso. E por que Jesus será que declara isso na sua palavra? Porque ele não quer uma igreja religiosa, ele não quer uma igreja que só se reúne no templo e que só serve uns aos outros ali dentro do templo, aquela comunidade. Não, ele quer que uma igreja, como a igreja deve ser, saia para fora para servir em amor, em trabalho e exaustão. Não podemos ficar mais como antes. Compreenda, se fala muito em novo normal. E eu quero te dizer, há um novo normal para a igreja do Senhor. É voltar ao princípio das Escrituras. É amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, mas evidenciar isso na prática, no amor, na fé e na viva esperança. Aleluia! O meu amor e o teu amor por Jesus é evidenciado naquilo que fazemos por Ele e pelo próximo. Com a alegria da salvação que nos incendeia, que nos enche de tal forma que a gente, transbordando do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, alcançar os perdidos. Não podemos voltar para aquela mesma religiosidade. Culto de terça, culto de quinta, culto de domingo, glória a Deus e aleluia. Não, irmãos. É válido,
é verdadeiro, é santo, é puro. Mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. E a firmeza da vossa esperança? Firmeza é segurança, né? Mas no grego diz assim, ó: paciência diante das circunstâncias adversas. Traz essa ideia no grego: aguardar com paciência e alegria triunfante, porque Cristo está voltando. Ele vai buscar a sua igreja, Ele vai buscar você. E como Ele vai te encontrar, irmão? Como Ele vai me encontrar? Viva, santa e operosa. Será que Ele vai nos encontrar assim? Porque Deus permitiu tudo isso, está permitindo, e as coisas vão voltar aos poucos. Já, graças a Deus, a partir dessa semana já podemos ter cultos presenciais. Mas Ele está nos ensinando que uma igreja não morre quando deixa de se reunir. Preste atenção. Uma igreja não morre quando deixa de se reunir. Uma igreja, instituição, igreja eu, igreja você, morre quando deixa de servir. Que possamos servir a Deus e ao próximo. Que não façamos como alguns faziam antes. Isso não quer dizer que você fazia. Que era de aparência. Aleluia. Filipenses 3, 1, 17 diz que devemos ser imitadores dele. Em 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se eu e você temos que imitar a Cristo, é porque devemos amar o próximo. Como diz em Filipenses também, aleluia, eu preciso ler para a gente encerrar. Se a gente conseguir isso, meu irmão, minha irmã. Vamos lá aqui em Filipenses. Filipenses 2:5 para encerrar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou. Ele abriu mão de ser Deus. E por que eu e você não abrimos mão de ser o que a gente pensa que é, para servir e para amar? Que Deus possa te abençoar, a você e sua família, em nome de Jesus. Amém. Paz, querido, eu sou Asuero Soares, pastor da Igreja Batista de GPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras, às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite, 18 horas. Vai lá, então, faz tua inscrição lá, então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.